E desde já, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela sua vida aqui nessa noite. E principalmente por você, que é mãe. E o Senhor, esses dias foi ministrando algumas coisas ao meu coração. A Poli outro dia me chamou perguntando se daria para eu ministrar lá em Sericita, na igreja do pastor Gesso, porque eles queriam de alguém que fosse mãe e pudesse dar um testemunho de mãe e filha. E gostariam até que a Samara também cantasse lá, mas aí eu falei com Poli, na verdade o meu coração está mais voltado para ficar na igreja aqui. Porque nesse dia é tão importante a gente estar na nossa igreja, com a nossa família. Então, assim, fala com ela e não vai faltar oportunidade. E depois eu irei, em nome de Jesus. E logo após, a Fernanda, a gente faz a escala do mês. E a Fernanda falou assim, Eliane, junto com o pastor, você vai ministrar no Dia das Mães. Falei, amém. E o Senhor foi ministrando algumas coisas ao meu coração. Nos Dias das Mães, a gente sabe, muitos gostam de falar de Ana, nós gostamos muito de falar de Joquebede, de falar de tantas mães da Bíblia, Mas o que o Senhor colocou no meu coração, na verdade, foi para falar de uma mãe, de uma mulher que é mãe, que é a mulher cananeia. E o Senhor, Ele foi ministrando em nome de Jesus, e o Senhor vai me dar graça para que eu possa passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu fui escrevendo. Essa palavra, que eu vou ministrar, é uma palavra que eu gostaria de, especialmente, dirigir para as mães nessa noite, Uma palavra para o seu coração. Mãe, amém? E essa mulher que é mãe, nós vamos ler lá em Marcos, se você puder abrir a Bíblia, Marcos capítulo 7, versículo 24. Fala da mulher cananeia. Em nome de Jesus, preste atenção. Que o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar conosco, porque quando eu estava anotando essa palavra, o Senhor falou muitas coisas ao meu coração, e eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, porque Ele também falou comigo através dessa palavra. Todos conhecem a história da mulher cananeia, eu creio que sim, e diz assim a palavra, e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Outros textos falam crianças. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, Nós podemos glorificar o Senhor, nós podemos engrandecer o Senhor, porque nós sabemos que a palavra dele é viva e eficaz, que a palavra dele é poderosa. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer além do que pedimos, do que pensamos ou necessitamos. E aqui, eu já orei, eu costumo orar antes, eu costumo, sempre que eu vou ministrar, eu já estou em oração, já estou pedindo ao Senhor para me usar, para fazer na minha vida aquilo que Ele quiser, porque eu tenho me colocado à disposição dEle. Porque
porque eu creio que o Senhor tem um novo tempo para a minha vida e para a sua vida. Amém? E a Bíblia aqui vai nos contar uma história de uma mãe. Amém? Às vezes a gente acha essa palavra um pouco desconfortante nela. Um pouco desconfortante. Porque a gente vê, igreja, o Senhor sempre pronto, né, a ajudar. A gente vê o Senhor sempre atento, sempre disposto a ouvir, sempre disposto a servir. É assim que nós vemos o nosso Deus, né? E a gente via Jesus ali naquela época pronto para curar, pronto para transformar. É assim que a gente vê, pronto para libertar. E a gente vê que ele saiu da sua terra. Eu vou falar algumas coisas. Ele vivia na Galileia. E Tiro e Sidom está mais ao norte. E ele transpôs a fronteira e foi para a região de Tiro e Sidom. E era, irmãos, uma região de estrangeiros. E estrangeiros, nesse contexto, significa um povo impuro. Um povo impuro. Na expectativa messiânica, Jesus veio para quem? Jesus veio para os judeus. Os gentios não esperavam por um Salvador. Não esperavam por um Salvador. Eles não esperavam por um Messias. Os judeus sim. Jesus veio para os seus. Jesus veio para os judeus. Amém? E depois dessa vinda, ele então estende. Como gentios, nós fomos o quê? Enxertados na videira. E Jesus estava ali, se retirando, como nós lemos, para Tiro e Sidom, a fim de descansar um pouco. Ele tinha saído ali de uma discussão com o seu povo, vamos dizer assim, o povo que o rejeitava, o seu povo que não reconhecia como Messias. E ele se retirou então para essas terras, a fim de ficar um pouco recolhido, de se recolher numa casa. Como, né, Marcos escreveu. Mas ali ele se encontrou com uma mãe. Amém, igreja? Ele se encontrou com uma mãe. Uma mãe desesperada, igreja. Uma mãe desesperada. E quando eu falo assim, eu choro, porque ele encontrou com uma mãe desesperada. Sabe por quê? Uma mãe aflita, porque a sua filha estava, em outros textos fala, terrivelmente, miseravelmente endemoniada. E essa mulher era cirofenícia, de ascendência grega. Os judeus tinham uma disposição com os cirofenícios. Assim também eles tinham uma sensação de superioridade em relação a Israel. E diante de Israel, aquele povo era tido como impuro. Todo estrangeiro era tido como impuro. Eu já falei. Por isso era chamado de cães. Mesmo quando dito no diminutivo, isso significa impuro, imundo. É como se os judeus, né? Os judeus são os filhos. E o estrangeiro, o gentio, é o cachorrinho, vamos dizer assim. O povo que é impuro, que não se separou para Deus. E nesse contexto, igreja, essa mãe, né, desesperada, encontra com Jesus. Essa mãe encontra Jesus. Jesus querendo descansar. Jesus indo se retirar. Querendo não ser percebido. Mas essa mulher ficou sabendo que aquele que poderia salvar a sua filha estava ali. Na descrição de Mateus, nós vemos essa mãe gritar, literalmente, gritar.
está o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque minha filha está terrivelmente endemoniada. E essa palavra filho de Davi significa que ela reconhecia Jesus como o Messias de Deus. Essa palavra não foi liberada de qualquer maneira. Quando ela grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é porque ela reconhecia quem Jesus era. O Messias de Deus. Ou seja, aquilo que o seu próprio povo não estava reconhecendo, essa mulher reconhecia. Reconhecia Jesus como Messias. E esse diálogo é intrigante. E Jesus fala para ela assim: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A gente vê uma resposta dura, né? A gente vê aqui uma resposta dura. Mas o que é mais surpreendente, igreja, é como essa mãe, é como ela responde a Jesus. Sabe como que ela responde a Jesus? Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças ou dos filhos. Quando essa mulher de ascendência grega, né, os tais, os intelectuais, porque era assim que eles se achavam, os tais, os mais elevados, no sentido de inteligentes, os mais inteligentes que a religião. Quando essa mulher, ela declara, sim, Senhor, mas as suas migalhas me bastam. Era isso que ela estava falando, igreja, para Jesus. Sim, Senhor, as suas migalhas para mim é o suficiente. Sim, Senhor, as suas migalhas me bastam. As suas migalhas, essas migalhinhas, para mim é o mais importante, Jesus. Era isso que ela estava dizendo para ele. Isso é tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais, as suas migalhas é o suficiente para mim, Jesus. Ela está, quando ela fala isso, quando ela declara, as suas migalhas me bastam, ela é suficiente, ela está reconhecendo, irmãos, a superioridade dos judeus sobre os gregos, sobre ela, sobre o seu povo, sobre a sua terra. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo? Ela está se humilhando, e ela está se humilhando porque ela tinha uma filha endemoniada em casa. Até onde, mãe, você como mãe, está disposta a chegar para ver um filho seu restaurado? Até que ponto você está disposto a pagar um preço para ver um filho seu restaurado? Até onde você está disposta a perder para ganhar? Nós, como mulheres, como mães, preste atenção, temos um chamado ao posicionamento, porque como mulheres temos habilidades, né? Somos inteligentes, eu entendo assim, porque o Senhor nos dotou de inteligência, de sabedoria. E muitas vezes o inimigo, ele tenta nos distrair e nos remover da posição que o Senhor nos colocou, ou onde Ele instituiu para que estivéssemos. Presta atenção. Se o Senhor me deu essa palavra, porque Ele quer falar conosco aqui nessa noite. Mães que somos, porque todos os dias, mesmo vendo a minha filha na presença do Senhor, todos os dias eu oro pela minha filha. Todos os dias eu entro no meu quarto de joelho e clamo
clamo e choro: Deus, a minha filha é tua. E o meu filho, porque João hoje é um filho. Então, todos os dias, a gente não para de clamar pelos nossos filhos, mesmo que eles estejam na presença do Senhor. Então, nós não podemos nos esquecer de que o Senhor, Ele quer nos colocar numa posição que o agrade, como mãe que somos. E eu digo para a igreja, porque às vezes a gente vê muitas mães reclamando, e quando eu estava preparando essa palavra, eu estava lembrando, porque às vezes eu digo para as mães, quantas vezes, né, Andréia, eu falo para ela e para muitos, que é gratificante ser coluna na sua casa. Não é vergonha, não é uma posição de inferioridade, mãe, ser um atalaia na sua casa, não é. Ser uma guardiã do seu lar. Porque mesmo tendo a minha filha na igreja, eu sou uma guardiã da minha casa também. Eu continuo chorando, clamando, pedindo, orando por ela. Igreja, muitas vezes estamos envolvidas com muitas coisas, e muitas coisas nos distraem. Enquanto isso, os nossos filhos definham. Presta atenção, enquanto isso, os nossos filhos definham pela nossa falta de percepção, porque estamos preocupadas, envolvidas em outras causas, e esquecemos do nosso papel de mãe. Essa mulher não temeu, igreja, não temeu ir atrás do judeu, de um judeu, porque ela sabia que ele era a fonte da vida, e ela sabia que ele era a fonte da cura, e ele podia salvar a sua filha. E essa mãe, essa mulher, não temeu se esvaziar, e insistir, e clamar, e pedir, e quando ela declara essa palavra, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Se o Senhor me der migalhas, já vai ser suficiente. Igreja, entenda, essa é uma posição de extrema humilhação. Será que nós estamos dispostas, como mães, a nos humilharmos, desistindo de algumas coisas que estão atrapalhando a gestão da nossa casa, o bom andamento do nosso lar, o amadurecimento dos nossos filhos, discipularmos os nossos filhos? Igreja, nós precisamos discipular os nossos filhos. Nós precisamos tirar tempo para discipular os nossos filhos. Às vezes, meus irmãos, nós estamos terceirizando. E muitos filhos estão morrendo nas drogas, né? Morrendo na prostituição, nos vícios. Nós muitas vezes queremos que a igreja faça o papel do discipulado, que a escola faça o papel da educação. É assim que muitos agem, achando que elas são parceiras, achando que a igreja, a escola, são parceiras. Nós estamos terceirizando porque a gente quer que a babá, a funcionária, que ela faça o papel. Não, igreja. Mãe sou eu, mãe é você. Quantas vezes eu estou falando daquilo que eu já vi? Quantas vezes eu vi mães colocando as babás para ensinar os seus filhos, para, né, fazer o dever de casa, para fazer tudo. E ela trabalhando. Vocês estão entendendo? Nós terceirizamos. Nós deixamos para o outro fazer aquilo que é obrigação nossa. Aquilo que é para mim, que é para você, como mãe, fazermos. E é você que precisa gemer. É você que geme, é você que ora, é você que educa e é você que discipula os seus filhos. Não terceirize, porque vai valer a pena.
vai valer a pena. Não terceirize, não desista dos seus filhos. Dobre seus joelhos e chore e clame. Eu gosto de dobrar os meus joelhos. Eu gosto de orar dessa forma. Eu estava olhando alguns textos, eu encontrei vários versículos que falam de oração de joelhos. Eu não vou ler porque não é sobre isso que eu vou falar. Mas eu gosto. Eu gosto porque quando eu estou de joelhos, quando eu estou ali clamando, parece que eu estou me derramando e dizendo: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é. Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Sei que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode agir, né? Então, nós precisamos clamar. Como essa mãe Sirofenícia clamou. Aí Jesus olha para ela e diz: está vendo como é que vai valer a pena? Olha o que Jesus diz para ela. Por essa palavra que te levou ao reconhecimento de que eu sou o Messias, por essa palavra que não temeu se humilhar diante de um judeu, por essa palavra, vai. Por essa palavra, vai. Por essa palavra, mãe, vai. Aonde precisar ir. Aonde você tiver que ir, vai. Vai. A sua filha está livre. Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Tantas coisas tentam nos roubar dos nossos filhos. Não é verdade? É mentira. Tantas coisas tentam nos roubar dos nossos filhos. Tantas coisas tentam nos distrair, como eu falei. Mas seja uma mulher inteligente. Seja uma mulher sábia. Seja uma mulher de Deus. Que o Senhor quer que você seja. E não tema, não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. Não importa a idade que eles tenham. Não importa a vida que eles estejam levando. Não importa o quão fundo eles desceram o poço. O Senhor continua sendo o Todo-Poderoso. O Senhor continua sendo o Todo-Poderoso. Porque Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que libertou a filha dessa mãe. É o mesmo Deus que pode libertar os nossos filhos, os seus filhos. Ele não mudou. Ele continua sendo o Todo-Poderoso de Israel. E ser mãe, irmãos, não é só gerar. Preste atenção. Com o nosso útero. Mas gerar com os nossos joelhos, com as nossas orações, com as nossas intercessões. Não saia, mãe, da sua posição. Essa nação, ela precisa de mães. Essa nação precisa de Déboras, gerando um novo tempo. Gerando arrependimento de pecados. A mulher mais importante da Bíblia não foi a rainha Esther. Não foi a juíza Débora, que eu citei. Elas foram importantes, sim, como as crianças falaram, mas elas não foram as mais importantes. Não foi a influente prostituta Raabe, a mulher mais importante da Bíblia. Não foi a caridosa Dorcas. Não foi a esforçada Marta, nem a devotada Maria, irmã de Marta. Não. A mulher mais importante da Bíblia foi mãe. Quais outros atributos de Maria? Mãe. Mãe. E mãe. Mãe.
quer abrir o seu ventre e o seu coração para o cumprimento do propósito de Deus. Acolha nessa noite o propósito de Deus para a sua vida. Seja mãe dos teus filhos. Não terceirize. Não terceirize. Se torne uma mãe espiritual, em nome de Jesus. Uma mãe espiritual. Uma mãe para essa nação, tão carente de mães. Por que não dizer uma mãe para essa cidade? Se fala muito de poder feminino, né? Fala a verdade, eu tenho pavor disso. De poder feminino, de empoderamento. Você sabe qual é o maior empoderamento feminino? Educar. Educar a próxima geração de homens segundo o coração de Deus. Fica firme. Fica firme, mãe. Fica firme aí. Coloca a sua armadura de mãe. Em nome de Jesus, coloca a sua armadura de mãe. Chore. Clame se for preciso. Se humilhe se for preciso. Diante do Todo-Poderoso, para que não apenas os filhos do nosso ventre, mas os filhos das nossas ruas, Dona Elzira, os filhos dos nossos vizinhos, os filhos dessa nação, os filhos dos nossos amigos, sejam livres, sejam libertos. E se levante uma nova geração de adoradores que amam ao Senhor, que amam a Deus, a sua palavra. Seja mãe no sentido mais relevante dessa palavra. Não é só ter filhos, igrejas. É ser mãe. É ser mãe. Não adianta só eu ter filhos. Eu preciso ser mãe. Eu preciso ser mãe. Amém? Eu preciso ser mãe. Você precisa ser mãe. Se coloque no lugar que o Senhor já tem preparado para você. Ele te honrou, Ele te abençoou. Quantas mães, né? Quantas mulheres gostariam de ser mãe? Puderam. E nós temos esse privilégio. E muitas vezes nós não colocamos em prática a palavra do Senhor como mães que somos. E o Senhor, Ele conta conosco. Ele conta com você. Ele conta com você. Eu gostaria que as mães, toda a igreja ficasse de pé por um minuto. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. 1 Coríntios 13, versículo 4 a 8, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Aleluia. O amor tudo suporta. E por causa desse amor, muitas vezes, nós suportamos tantas coisas, nós sofremos, porque nós amamos muito os nossos filhos. Nós amamos demais os nossos filhos. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. Que você possa voltar para casa ruminando essa palavra. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e colocá-la em prática. Que todos os dias, quando você olhar pelos seus filhos, principalmente aqueles que estão crescendo ainda na igreja, pequenininhos, você vai se lembrar
dessa palavra. E você vai colocar em prática essa palavra. Você como mãe, não terceirize. Não coloque na mão do outro aquilo que é obrigação sua de fazer. E não tem idade, tá? E não tem idade. Nós precisamos cumprir a palavra do Senhor, para que depois nós não venhamos gemer. Sabe? Hoje nós temos a oportunidade de falar para os nossos filhos da palavra do Senhor. Talvez amanhã eles não queiram ouvir. Então, em nome de Jesus, não desperdice a oportunidade que o Senhor está te dando como mãe. Vá para a sua casa e lembre-se do papel que o Senhor colocou nas suas mãos para você fazer. E nós precisamos fazer com afinco, com amor, com alegria. Porque nós temos um privilégio grande de sermos mães. O Senhor nos deu esse privilégio. Então, em nome de Jesus, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Feche os seus olhos. Quem está aí atrás, estenda as mãos sobre as mães aqui nessa noite. Que o Senhor, Ele possa nos levantar como mulheres guerreiras, como mulheres sábias. A palavra do Senhor nos diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Sim, essa palavra está falando para o marido, mas ela está falando também para os filhos. Com sabedoria nós ganhamos o nosso esposo, mas nós ganhamos também os nossos filhos. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente, que nós não venhamos terceirizar aquilo que é para nós fazermos como mãe que somos. Senhor, e só esteja fortalecendo e sustentando cada mãe aqui nessa noite, cada mãe que gerou filhos, cada mãe que teve esse privilégio e que tem o privilégio de ser mãe. Pai, que a cada dia nós venhamos como mãe que somos, pagar um preço pelos nossos filhos, orarmos, jejuarmos, meu Deus, discipularmos os nossos filhos, fazermos aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer, nos posicionarmos como mãe que somos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Eu quero abençoar cada mãe e profetizar graça. Meu Deus, sabedoria sobre cada mãe nessa noite. Que elas sintam alegria de ser mãe. Que elas sintam, Pai, privilegiadas. Porque o Senhor, Pai, meu Deus, deu filhos, nos deu filhos. E eu creio e profetizo, filhos abençoados pelo Senhor. Filhos, homens e mulheres, meu Pai, cheios da Tua presença. Eu profetizo nessa noite. Meu Deus, eu não sei como as mães entraram aqui nessa noite, talvez desesperada, como essa mãe. Talvez desesperada, porque tem um filho que está nas drogas, ou no alcoolismo, ou, meu Deus, longe do Senhor. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos ou necessitamos. E nessa noite eu quero abençoar cada mãe com toda sorte de bênção. Muito obrigada, Pai, porque também sei que Dia das Mães são todos os dias. Mas hoje é um dia especial onde o mundo comemora o Dia das Mães. E nós juntos aqui queremos abençoar e profetizar vitória sobre cada mãe, sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus, Pai. Abençoa as tuas filhas, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Meu Deus, que a cada dia a tua palavra entre no mais profundo dos nossos corações e que nós possamos colocar em prática a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua igreja, as mães nessa noite, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Aplauda Ele nessa noite.